Esse é o baú do Scott, com entrevistas legais e um jeito diferente e histórias sensacionais. O convidado de hoje do Baú do Scott é o bluesman baiano, brasileiro e agora mundial, Álvaro Asma. Me diga aí, Álvaro, você começou como guitarrista profissional em 1985, na banda Cabo de Guerra, que eu assisti algumas vezes, banda pesadona, influenciada por Whitesnake, Deep Purple, Black Sabbath, entre outras bandas. Como foi que você migrou para o blues e fez disso a sua carreira? Na verdade, o blues sempre esteve presente na minha vida, na minha formação musical, até mesmo por conta desses grupos que você citou, que tem o blues embutido na matriz musical deles, né? O hard rock, o heavy metal antigo e tal. Porque eu já venho ouvindo blues desde sempre, né? Desde os anos 60, desde criança ouvindo Yardbird, John Mayall, Hendrix, Allman Brothers. E isso foi inevitável, né? Porque como eu era bem mais jovem, então a coisa do rock and roll, aquela coisa mais rebelde, foi o ano também do primeiro Rock in Rio, né? Aquilo também exerceu uma influência muito grande nos músicos da época. Ele trouxe até duas fotos que você gosta muito. Eu tenho guardado até hoje aquelas fotos, você com o David Coverdale e com o Cozy Powell, né? Exatamente. Eu guardo aquilo no coração, cara. Tá até no meu Facebook publicado isso aí. Presente do Eduardo Scott aqui, essas fotos. 85. E aí, cara, depois de um certo tempo, veio a ideia de fazer um grupo de blues, né? Porque a formação básica bateu mais alto, bateu mais forte. Eu queria, musicalmente, tornar isso mais exógeno. E no Cabo de Guerra não era possível por conta da natureza do trabalho. E eu estava meio que atrasando o lado dos caras. Então eu achei melhor formar uma banda com pessoas que tivessem mais afinidade comigo, no caso, Otávio Américo e Raul Carlos Gomes, que tinham feito parte do Mar Revolto. E a gente tinha muita coisa em comum nesse sentido, de fazer blues, que era o que a gente queria, para se divertir, né? Apenas isso, só para se divertir. Depois a gente deixou aí em aberto para poder, tipo, o que ocorrer a gente encara. E fizemos Troféu Caymmi, fomos para a Concha Acústica, tivemos uma certa notoriedade, uma simpatia da imprensa, por sermos uma novidade naqueles dias, né? Ninguém tinha feito, então o Blues Anônimo foi a primeira manifestação do blues. Durou até 93, mais ou menos, e aí os meninos tiveram cada um de ir para um lugar. Fiquei aqui em Salvador e aí, por conta da abertura de um show de Zé Ramalho que eu fiz na Concha Acústica, devido à aceitação que foi favorável, eu botei na cabeça, vou fazer um disco solo. E aí, 15 dias depois, eu estava gravando já no estúdio Tapuinho, que viria a ser o primeiro disco, o Standards. Me diga aí, Álvaro, o seu recente CD, On The Road, foi indicado ao Grammy Latino em 4 categorias. Qual foi o seu sentimento quando soube que ia disputar com os maiores músicos de blues de todo o mundo? Eu vejo com alegria, como qualquer artista veria, né? Porque a gente faz um disco, a gente não sabe do que vai dar. E até quero aproveitar para te agradecer a colaboração de uma das suas músicas, né? Que está nesse disco, Nessa Cidade, que é sua, de Cláudio Lacerda e de Marcos Botelho, né? Uma bela canção também. Eu gosto muito do Old Road, acho que é o meu melhor trabalho, é o mais maduro, reflete o meu momento atual. E eu fiquei muito contente com a possibilidade de concorrer ao Grammy Latino, mas eu fico muito cauteloso com essas coisas, porque a gente nunca sabe no que isso vai dar. E eu fiquei muito feliz, mas fiquei naquela sim, deixa ver qual é, né? Mas foi uma alegria muito grande, eu nunca tinha experimentado isso assim. Só a indicação já é uma coisa bacana. Já é lindo, cara, maravilhoso. História. E isso, só tenho a agradecer a todos que estiveram ligados comigo nessa onda do Old Road. Todos que tiveram alguma colaboração, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos e quem sabe noutra oportunidade a gente consegue chegar um pouco mais longe, né? Pois é. Me diga aí, sua carreira, você já lançou 6 CDs, 2 DVDs e há 14 anos apresenta na Rádio Educadora o programa Educadora Blues, que começou em 2 de abril de 2003. Recorde de permanência no ar no Brasil. A quem você acredita essa longevidade justamente sendo feita em Salvador, cidade que, pela lógica,
não teria uma influência do blues. Mas na verdade Salvador tem uma bagagem de música negra muito forte, porque a nossa população é predominantemente negra, embora não tenha tanto contato com o blues como deveria ter. Mas eu atribuo a longevidade do Educadora Blues porque eu tive a ideia de fazer uma coisa com ele que no Brasil os produtores não fizeram e todos acabaram incorrendo no mesmo erro. O pessoal só tocava as coisas que já tinham acontecido, coisas já consagradas, e o novo ficava meio que de lado. Então, o Educadora Blues seguiu o caminho oposto. Ele pega a cena atual, nós oferecemos informação fonográfica atualizada e, na maior parte das vezes, exclusiva, porque nem sai no Brasil que a gente oferece. Mas com a internet, você sabe que tudo é ali na esquina. Você vai num portal como a Amazon, o Mercado Livre, tem lojas virtuais, você recebe em sua casa. Não existe mais a dificuldade de obtenção, como nos anos 70 e anos 80, que a gente caçava um disco desesperadamente e às vezes não encontrava. Hoje, a moeda mais forte que eu chamo é a informação. Então, o Educadora Blues é um programa que traz um conteúdo atualizado para o ouvinte, e o ouvinte exerce o livre-arbítrio dele, né? Ele aproveita se ele quiser, ignora se ele quiser, cresce com a informação se ele quiser. A minha função é fornecer essa informação. Eu acredito que tenha sido graças a essa estratégia que nós adotamos de focar mais no hoje, no aqui, no agora, porque, claro que a gente faz menção aos grandes nomes que fizeram a história do gênero, mas eu acredito que tem muita gente legal trabalhando hoje enquanto estamos conversando aqui. Esse foi mais um Baú do Scott, hoje com bluesman Álvaro Wasman. Era 2004, eu estava trabalhando na Europa, especificamente em Portugal, com Ivete, e ela era fanzaça de Lenny Kravitz. E no dia ia ser Lenny Kravitz, Ivete e uma dupla de hip hop lá de Lisboa, no festival de Algarve. Algarve, lá em Portugal, é o lugar dos ricos. O Romeo Barrichello tem casa lá, Madonna tem casa lá, Bruce Willis tem casa lá. É um lugar que é lindo, sabe? Mas só veraneia lá, uma praia, quem tem grana. Enfim. Aí eu fazendo contato com o empresário Lenny Kravitz por e-mail em Nova York, porque ele é nova-iorquino. E aí eu trocando, porque a Ivete quer eu conhecer, tá. Aí o cara dizia, vou falar com ele. Aí eu respondi um e-mail do outro dia, 3 dias depois, e chegando no dia do festival. Perto do dia do festival, aí não esqueci o nome do empresário, falou assim, Scott, eu não viajo com ele. Quem viaja com ele na Europa é o tour manager fulano de tal. Já passei o seu contato para ele. Quando o Lenny chega lá, você procura o empresário e ele vai colocar a sua artista para conhecer ele. Beleza. Aí ele era o headline, que chama o último da noite. Terminou o show. O primeiro foi desse de hip hop, o segundo foi Ivete, e o terceiro era Lenny. Aí quando ele chegou assim, viu o empresário, que parecia o cantor do Scorpions, baixinho, careca, com cabelo grande, parecia muito com ele. E aí passou assim, aí eu falei, Mr. Frank, sei lá, não lembro o cara. Aí ele olhou, eu falei, I'm Scott. Ele aí, ok. Recebi seu e-mail. Tudo certo. Ele vai entrar no camarim e depois você traz a sua artista. Tranquilo. Aí levou assim uns 15, 20 minutos. Aí a produtora veio da Europa, porque o tour manager que viajava lá, porque Lenny Kravitz odeia avião. Não tem jeito dos Estados Unidos para a Europa, ele vai de avião. Mas lá toda a turnê é de ônibus, porque ele não gosta de avião. É tipo o Roger do Traje Rigor aqui no Brasil, que não gosta de avião. Tem medo. Aí, certa hora lá, a produtora me falou, pode trazer sua artista. Aí eu fui lá e falei, Ivete, bora, ele tá esperando você. Aí fui. Aí, como sempre, eu era o agente de imprensa, apresentei Mr. Kravitz, Miss Ivete. Aí pronto, eles ficaram se falando ali, aí levei o CD, que na época era o CD da Fonte Nova, o CD e o DVD, demos a ele, Aí ele falou assim, eu adoro o Brasil. Ele dizendo, as mulheres são lindas. E já de olho em Ivete, né? Olhando assim, de cima pra baixo, negando ali, miserável. Aí, as mulheres são lindas, adoro o Brasil. Eu namorei com a Adriana Lima, não sei o que é aquela modelo lindíssima, que é daqui 7 de abril, não, é aqui, um bairro aqui, Salvador. Pau da Lima, não, Pau da Lima, aí tranquilo, aí ele pediu o telefone dela, eu não lembro, poxa, cadê o telefone dela? Eu peguei meu cartão, botei o número, meu na frente, né, e botei o telefone dela atrás. Entreguei a ele, tá, ele falou, quando eu for no Brasil lá, eu ligo pra vocês. Até aí a gente achou que era caô, tranquilo. Aí isso.
Era junho, se não me engano, na época do Rock in Rio. Ou é maio ou junho, que lá é verão. E passou assim uns 5, 6 meses, eu tô deitado em casa. Eram umas 11 da noite, 11 e pouco. Aí toca o telefone. Que não podia dormir desligado, tem que estar sempre ligado. Nessa época eram 2, que não tinha negócio de 2 chips. Aí 0, quando é ligação internacional, eu olhei assim, porra, aí atendi. Alô, aí ele, Scott? Aí eu, sim, Kravitz? Aí eu, yeah? Aí ele, Kravitz? Aí na hora eu digo, porra, isso é sacanagem, alguém me sacaneando aqui, né? Que não falta a gente querer sacanear. Aí eu, quem é, rapaz? Ele, Kravitz, Lenny Kravitz. E eu, porra, velho, quem é que tá falando, velho? Aí ele, Kravitz. Aí eu comecei a perceber que não era mentira. Aí falei, Mr. Kravitz, is you? Aí ele, eu estou aqui. Aí eu, aqui em Salvador? Ele, estou aqui. Aí eu, tudo bem, pai? Onde é que você tá? Ele falou, tô hospedado no Convento do Carmo. Sabe onde é? Eu falei, sei, no Pelourinho. Pô, e cadê a Ivete? Aí eu falei, pô, dia de semana, assim, deve estar em casa, hoje não tem show, não tem nada. Ele, pô, eu queria vê-la. Aí eu falei, essa hora eu acho difícil, até depois estar dormindo. Amanhã eu ligo pra você aí, digo, tem que marcar alguma coisa com ela. Aí, no outro dia, eu liguei pro Convento do Carmo. Ele tinha me dito apartamento, né? Eu já imaginava que ele falou o número do apartamento. No outro dia eu liguei lá na recepção e falei, preciso falar com o Mr. Kravitz. Aí a mulher fez, não tem ninguém com esse nome aqui não. Aí eu falei, tem sim, ele está no apartamento, por exemplo, 304. Ligue para ele e diga que é Scott. Ele vai me atender, tá aqui de Salvador. Aí a menina, um minuto. Aí ele tá, vai passar ali, aí passou. Aí eu falei, Kravitz, eu falei com ela, hoje à noite vai ter o aniversário de Emília, que vai ser no aquele restaurante chique ali na Cidade Baixa, japonês, esqueci o nome agora. E aí, se quiser aparecer lá, ele aí, pô, eu não sei onde é isso. Aí eu digo, você tá com alguém aqui? Ele, tô com um amigo, que eu acho que é brasileiro, e tava com ele. Ele chamou um amigo, aí eu falei um diário endereço. Aí o cara falou, que horas? Eu falei, 9 da noite. Aí, 9 da noite, tava lá. Deu assim, 9h05 por aí, que é diferente daqui do baiano, né? Eu não, eu nasci no lugar errado, eu sou pontual, mas a maioria não chega no horário. Deu 9 horas, 9h02 por aí, chegou. Aí todo mundo olhando assim, aí eu já tava amigo, né? Aí levei lá, ele ficou na mesa, tirou foto com todo mundo, e ele querendo ficar com a Ivete, apaixonado. Mas a Ivete não estava namorando com um cara, aí não quis. Aí ele fez assim, hora de ir embora. Vim de lá de New York City e não vou comer ninguém. Eu falei, Kravitz, você é Kravitz, mas as coisas também acontecem pra você. Esse é o baú do Scott, com entrevistas legais e um jeito diferente, e histórias sensacionais.